Capacitismo, uma palavra nova que conceitua o preconceito sofrido pelas pessoas com deficiência. Apesar do termo ser recente, a forma de discriminação é antiga. E quem falou sobre o tema com a gente, capacitismo no mercado de trabalho, foi Leusa Borges, ela que é graduada em Geografia. O seu TCC teve o tema capacitismo e pós-graduanda em ensino especial inclusivo. Então fique aí, se ajeite, porque o que Leusa tem para falar hoje está imperdível. Leusa, antes da pessoa com deficiência chegar ao mercado de trabalho, tinha uma segregação. Fale um pouco sobre isso pra gente. Falar de capacitismo e mercado de trabalho. Para falarmos sobre esse assunto, é preciso, em primeiro lugar, pontuar algumas questões. Por exemplo, as pessoas com deficiência, durante muito tempo, viveram excluídas da sociedade. As pessoas com deficiência mal saíam de casa, isso quando a própria família aceitava a pessoa com deficiência no seu lar, a tinha como sua, como um ente querido ou querida. A maioria das vezes as pessoas com deficiência eram jogadas à margem da sociedade e viviam como se fossem coisas, como se realmente essas pessoas não existissem. Então, é preciso entender, em primeiro lugar, esse ponto para levarmos em consideração que o que ocorre na maioria das vezes hoje é reflexo de tudo o que as pessoas com deficiência viveram no passado. Aí as pessoas com deficiência deixaram de serem totalmente excluídas, passaram a serem segregadas em ambientes em que pessoas com deficiência se encontravam todos os dias com outras pessoas com deficiência que eram cuidadas por pessoas sem deficiência. Isso ocorreu durante muito tempo, para que as pessoas com deficiência passassem a ter educação e a ter acesso a outras pessoas. Mas essas outras pessoas traziam com elas as mesmas questões, as quais todas levavam para os institutos, os espaços em que as pessoas com deficiência precisavam estar para deixarem de viver excluídas, escondidas nos quartinhos. Mas isso não significa que elas deixaram de viver excluídas, escondidas nos quartinhos. Embora passassem a serem segregadas, continuavam escondidinhas, trancadinhas. A maioria das famílias tinham vergonha de falar que tinha uma pessoa com deficiência no seu seio familiar. Muito tempo depois de várias fases, depois de serem chamadas de coitadinhas, de coisas, debilóides, ceguinhos, ceguinhas, surdinhas, surdinhos, mudos, surdo-mudos, entre outras formas que as pessoas, por desconhecimento, talvez, chamavam, se direcionavam as pessoas com deficiência na maioria das vezes. Então, as pessoas com deficiência, com o tempo, ganharam o direito de estarem na escola, por exemplo, junto a pessoas sem deficiência. Começaram a surgir as classes mistas, no que se refere às pessoas com deficiência e sem deficiência. Então, as pessoas passaram a ver mais pessoas com deficiência. Contudo, o fato de ver não significa que as coisas mudaram. O olhar da maioria das pessoas mudaram, quando se dirigiam às pessoas com deficiência. Então,
Estar em uma sala de aula, por exemplo, junto com pessoas sem deficiência, não mudou muita coisa na vida, né, das pessoas com deficiência, porque estar lá não significa estar incluída, né? As dificuldades sempre foram e são grandes. Até hoje ocorre muito a integração e não a inclusão. E assim já vem aí há décadas ocorrendo essa questão da integração. As pessoas estão, por exemplo, em sala de aulas, mas elas não, na maioria das vezes, não recebem o tipo de apoio necessário. A maioria das pessoas não se preparam e continuam dizendo que não estão preparadas para receber uma pessoa dessa, um tipo de pessoa assim. Ninguém me ensinou, a faculdade não ensinou. Eu não aprendi na igreja, não aprendi na minha rua porque não tinha. Quem disse que não tinha? Você não via, não vê, porque a maioria das pessoas com deficiência ainda estão segregadas ou, podemos dizer, excluídas. Tem pessoas que ainda colocam familiar em quartinhos escondidas ou escondidos. Então passamos a lutar pela inclusão, que é uma luta constante, né? Uma vez que já tínhamos passado, né, da exclusão, da segregação, fomos integrados. Hoje, em alguns lugares, já estão ocorrendo a inclusão, né? Em ambientes culturais, ambientes de lazer, em alguns lugares, poucos, raros, mas já tem pessoas pensando nisso. Mas o que dizer da inclusão, de verdade? Essa luta constante que a gente precisa travar. Será que, se a escola não está preparada, as ruas não estão preparadas, a sociedade como um todo ela não está preparada, será que o mercado de trabalho está preparado? Com certeza não. Há uma lacuna muito grande, uma falta de acessibilidade nos ambientes de trabalho, por parte de pessoas e a parte física também. Não se prepara o espaço porque as pessoas que estão lá trabalhando não sabem o que fazer para incluir uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Né? Esse é o papo que se fala. Mas é só no mercado de trabalho, nas indústrias, nos comércios e tal? Não. Até pessoas concursadas, né, em espaços, né, de educação ou em outras áreas, né, a nível federal, estadual, municipal, passam na maioria das vezes pelas mesmas dificuldades. Então, as pessoas com deficiência não eram vistas como pessoas. E por que as pessoas com deficiência não eram vistas como pessoas? Pelas características, né? Nós somos vistos mais, toda a sociedade em geral, pelas características, né? Apontadas pelas características. Então, tem uma pessoa cega, tem uma pessoa surda, uma pessoa com deficiência intelectual ou deficiência física e tal, entre tantas outras questões, são diferentes. Então, como encaixar um diferente no mercado de trabalho? Né? As pessoas precisam entender todos esses pontos e compreender que é possível incluir de verdade, né? Se preparar para receber. Por exemplo, a deficiência de uma pessoa fica muito mais visível quando os espaços eles estão totalmente inacessíveis. Né? Não tem uma rampa de acesso de qualidade, não tem um piso portátil. As pessoas com deficiência às vezes chegam no lugar e não conseguem ser bem atendidas. Então, chega sem o atendimento devido. Então, como as pessoas com deficiência podem ser encaixadas no mercado de trabalho? Então, é preciso que ocorra, né, uma formação radical em todos os ambientes, né, para que compreendam que as pessoas com deficiência têm direito de estar onde elas desejarem estar. E o mercado de trabalho é um espaço. Então, vamos melhorar os espaços de trabalho. Como fazer isso? Humanizando, respeitando as pessoas como elas são, dando oportunidade de qualidade. O que é oportunidade de qualidade no mercado de trabalho? Eu chamo de oportunidade de qualidade no mercado de trabalho as pessoas das empresas, né, das indústrias, né, comércio. As pessoas precisam se atentarem para a necessidade do momento.
Então, nesse momento, é preciso fazer a diferença, praticar a acessibilidade atitudinal, mudar o seu comportamento diante da realidade do outro. Ninguém pode mais cruzar os braços, fechar os olhos e fingir que não está vendo ali uma pessoa à sua frente. Sim, uma pessoa, porque não devemos olhar as pessoas a partir das características. E assim são as pessoas com deficiência. É preciso olhar em primeiro lugar a pessoa. Sim, tem uma pessoa ali. O que é que nós podemos fazer para mudar a realidade deste ambiente, para que ela se sinta bem e produza, assim como todas as outras pessoas que aqui estão, independente do espaço de trabalho? É preciso ter esse olhar diferenciado, humanizado. É preciso ter respeito à pessoa, empatia no sentido de não precisar estar no lugar de uma pessoa cega utilizando uma bengala, no lugar de um usuário de cadeiras de rodas sentado em uma cadeira de rodas, no lugar de uma pessoa surda implorando que alguém a entenda, no lugar de uma pessoa com deficiência intelectual que ouve: "Ah, não temos vaga, já preenchemos", por causa da deficiência. Então, se a maioria das pessoas, independente de serem chefes das empresas, gerentes, independente do cargo, passarem a olhar as pessoas com deficiência como pessoas, muita coisa pode mudar. Por exemplo, se uma pessoa cega está trabalhando em uma determinada empresa e os colegas, tudo o que ela faz é motivo para riso, para apontar o dedo, deixar objetos no caminho, cadeiras, vasos de lixeiras, e aí a pessoa vai lá, se bate, causa até acidentes, pode ser até acidentada ou causar acidentes para outras pessoas, por falta de respeito dos próprios colegas, por falta de entendimento de que ali tem uma pessoa. E enquanto a maioria não entender que antes da deficiência existe uma pessoa, as coisas irão continuar como estão. Então, não podemos mais aceitar que seres humanos vivam como coisas, como motivos para risos, para apontarem os dedos ali e aqui. Um aponta o dedo dali, outro aponta o dedo aqui, kikiki, kkk, e nada muda. As coisas não são feitas para que as pessoas com deficiência cheguem no mercado de trabalho e fiquem. Elas não ficam no trabalho porque, na maioria das vezes, elas são excluídas dentro das empresas. Quantas pessoas já deram depoimentos de que, até mesmo em cargos a nível federal, estadual ou do município, como eu até já falei, se sentem excluídas e desejam desistir daquele emprego tão sonhado, né? Uma vaga de emprego tão sonhada, tão desejada, e aí chega um momento que a pessoa se sente tão para baixo, tão nada, como se não existisse, que deseja desistir. Então, o olhar diferenciado até aqui nós não sabíamos como fazer. Hoje eu estou tendo aqui a oportunidade de conversar com uma pessoa com deficiência. Vamos ouvi-la. O que é que nós podemos fazer para que você se sinta incluída no mercado de trabalho, na nossa empresa, aqui nesse setor, aqui nessa escola, aqui nessa universidade em que você trabalha? O que é que nós podemos fazer? E aí ouvir a pessoa com deficiência. Talvez você nem precise fazer muito. Talvez aquilo que passe pela cabeça de um empregador: nós iremos precisar fazer adaptações exorbitantes, iremos gastar mundos e fundos. Se talvez escutar, ou se escutasse a pessoa com deficiência, não ficaria com esse pensamento, que é um pensamento retrógrado. Pensamento de pessoas que mal leem a respeito da pessoa com deficiência. E é uma questão muito séria, porque não estudam sobre pessoas com deficiência.
né? Nós podemos falar isso e com firmeza, com certeza. Porque as pessoas, na maioria das vezes, quando tem, por exemplo, uma dificuldade com tecnologia da informação, surge um aplicativo novo, uma plataforma nova, um programa novo, muitas pessoas vão lá, se matriculam, fazem curso, tiram tempo de onde não tem, mas se preparam porque o mercado exige, mas não se preparam para aprender a como lidar com uma pessoa com deficiência, porque o tempo da maioria das pessoas é curto, é escasso. Eu chego tarde do trabalho, eu tenho que fazer cursos, eu tenho que estudar, eu tenho que me atualizar, eu tenho que entender algo que na minha empresa, no meu setor de trabalho foi dito. Eu tenho que tirar tempo para isso, mas não tira tempo para entender, para aprender um pouco sobre a pessoa com deficiência. Porque se tirassem um tempinho, muitas vezes não ocorria o que ocorre de uma forma assim exorbitante, que é o capacitismo, o preconceito contra as pessoas com deficiência. Não procuram saber, não estudam, não se informam, não perguntam, porque a maioria das pessoas com deficiência que têm autonomia podem responder por elas, né? São poucas as vezes que pessoas com deficiência não conseguem responder por elas, mas mesmo assim tem sempre um acompanhante, tem sempre um familiar. Por que não se dirigir em primeiro lugar à pessoa? Não houve a comunicação, se dirige ao acompanhante, ao familiar. O problema é que, a maioria das vezes, algumas pessoas querem respostas prontas, querem que alguém fale pelas pessoas com deficiência e aí mantém aquela velha frase que eu acabei também de falar anteriormente. Eu não faço porque eu não sei como fazer, eu não aprendi, ninguém me ensinou. Se ninguém te ensinou, procure saber o que fazer, como fazer, quando fazer, porque o quando é sempre, toda hora é hora de fazer a diferença. Então, acorde, entenda que somos pessoas antes da deficiência. Então, as características não podem fazer com que uma pessoa fique fora do mercado de trabalho porque alguém acha que ela é incapaz. Então, vamos deixar de lado esse capacitismo, esse preconceito, que é uma coisa que amedronta. Às vezes, muitas pessoas não querem nem tentar uma vaga no mercado de trabalho porque dizem: o que é que eu vou fazer lá se não vão me aceitar? Então, essa questão precisa ser mudada. Leusa Borges, que também é coordenadora da rede PCD. Meu nome é Marcelo Baiano, vou ficando por aqui e até o próximo episódio.